E essa questão de colocar as lendas amazônicas na tua música, partiu de que Pois inspiração? então, a inspiração para essa representação sonora, né? Porque o que acontece, a música que eu compus, a Boiuna, ela, a princípio, ela seria a música que explicaria o que aconteceria quando a Boiuna acordasse. Porque tem a lenda aqui, né, de que a cobra grande, a Boiuna, ela estaria debaixo da cidade. E o dia que ela despertasse, ela afundaria essa cidade. Então, mais do que uma lenda, há quase uma repreensão mística, né, para a gente não chegar e atrapalhar o sono dela. Então, o Tá. que aconteceu? Eu pensei nisso e tentei reproduzir sonoramente na estética musical o que seria essa serpente acordando. E essa música é antiga, não tão antiga, mas tem uns 3 anos, né? E estava lá guardada. Então a gente eu entrei em estúdio ano passado com o projeto Moa e eu escolhi, junto com o Léo Sherman, esse pessoal todo, eu escolhi essa música para representar a Boiuna. A ideia é que a nossa música ela case perfeitamente com o que se diz desse imaginário amazônico. Esse imaginário amazônico, essa mitologia amazônica, a Boiuna, o Curupira, a Batinta Pereira, todas essas questões. Então, a minha música ela tenta transmitir é, é, essa mensagem sonoramente, né, do que é esse imaginário amazônico, porque música também envolve imaginário. Né? A música, ela não é palpável, né? Eu não consigo pegar uma nota musical. Né? Ela parte do caráter contemplativo de quem ouve e do caráter imaginativo de quem faz. Né? Assim como a boiuna. Ela parte de um caráter imaginativo e interpretativo. Né? A boiuna, na mitologia amazônica, ela representa o rio, ela representa a fertilidade, ela representa a mulher, ela representa a repreensão quanto à agressão à natureza, tanto que ela pode aparecer na forma de cobra, né? E aí o nome boiuna, que vem do tupi-guarani, que significa cobra negra, como ela pode também aparecer em formas de barco, em formas simplesmente de luzes, né? Os olhos dela são muito representativos nisso. Então, há relatos de pessoas que viram a boiuna e só viram os olhos dela como farol. Por isso que no desenho da Jasmina, né, na ilustração, os olhos dela focam como faróis. Isso é porque é uma característica dessa lenda. Alguns dizem que ela só aparece como névoa, sabe? Olha aí, no desenho. Ela tem os olhos como faróis, eles focam. Que isso é uma característica dela, da boiuna. Uhum. E como há essa tensão, musicalmente falando aqui, né, um termo mais técnico, então utilizei dissonâncias, que são intervalos musicais que eles servem para gerar uma resolução seguinte, mas eles são tensos. Inclusive são intervalos que na Idade Média eram proibidos, né? A igreja não permitia que você utilizasse esses intervalos. Era conhecido como o diabo na música. Então, que é o trítono, representaria o tridente e tal. Então ele tem essa tensão. A música ela passa por essas tensões, tentando representar a tensão que seria a boiuna. Sim. A música Nessa... paraense sempre está frescando com a igreja. Desculpa, gente, mas é verdade. Se a gente for analisar o nosso histórico, É, é meio rebelde, né, mano? ela sempre foi Essa confrontativa. Porque o caráter da música paraense, né? Ela seria pagã, digamos assim. O carimbó ele não seria católico. O carimbó ele vem de uma origem indígena, mestiça e negra, né? Que há, obviamente, o sincretismo religioso, que isso ocorre querendo ou não, mas a confrontação ela ocorre justamente por não ser na sua base cristã. Então, por exemplo, um exemplo forte desse embate, até pelo Estado. No século XIX, existe um registro de 1882 do Código de Posturas do município de Belém, onde se proíbe batuques, cantorias, caimbós. Tá lá. E quem fizer isso recebe uma multa, né? Que eu não lembro quantos réis são, mas é uma multa alta para a época.
Então você não Aham. podia tocar carimbó. O carimbó ele era proibido. Era uma prática menor do que qualquer outra. Era uma prática dos mestiços, dos negros e dos índios, tapuios também, que nessa sociedade eram muito abaixo do que era o branco, né? Um racismo muito grande. E isso estava também corroborado pela igreja. Então a música paraense ela tem esse confronto, sempre, sempre, sempre. É natural dela. Certo. Mano, deixa eu só te pedir um favor. O papo tá Fala. continuando. Se encerrar, não esquece de salvar, por favor, que agora o Instagram Tá. ele mudou, né? A gente tem que É, salvar. Aí vai lá pro IGTV, aí eu salvo de lá, tá? Mas sim. bora continuar. Olha, a Fono Faladeira tá dizendo assim: achei uma ótima ideia essa divulgação da música paraense feita pelo Eduardo e a Jasmina. A música conta muito a nossa história. Com Verdade. Eu tô certeza. tão orgulhosa, mano, desses dois filhos. São foda, entendeu? O ato é muito lindo. Assim, eu faço um adendo, né? Porque, na verdade, eu acho que o grande, o grande destaque do trabalho que a gente faz está pela ilustração. Sim, Eu acho que, inclusive, o meu conteúdo ele vem muito depois do caráter ilustrativo que é mostrado, né? Então, muito do sucesso que ocorre nesse trabalho é por conta da ilustração, sabe? E as pessoas piram com as ilustrações mesmo, elas vêm no direct meu e da Jasmina comentar, elogiar, e isso mostra que, obviamente, as pessoas depois vão ler, mas é depois. A primeira é, coisa que chama atenção, que dá à vista, é a ilustração. tá vendo, Então, eu gente? acho O que é poder da imagem. o poder da imagem Exato, fala por e si a só. Jasmina para fazer a identidade visual de vocês. Vocês estão perdendo. As ilustrações falam por si só. Acima, ao meu ver, né, essa é uma interpretação que eu tenho pelo feedback do público. A ilustração ela fala por si só e independe muitas das vezes do conteúdo, porque quando tu vê, por exemplo, uma ilustração que a Jasmina fez, acho que a primeira parte do Brega, que é aquele, aquele cartaz que é muito comum nas periferias aqui de Belém, que anuncia a festa de aparelhagem. Aquilo é uma imagem que fala por si só. Eu não preciso dizer nada daquilo. Quem é paraense, quem é belenense, sabe o que é aquilo. Então não precisa de texto, não precisa de explicação, não precisa de nada. Existe um caráter subjetivo ali que está em comum com todo mundo que vive aqui. Ou então quando ela faz o Vanderlei Andrade, você sabe que é o Vanderlei Andrade. Você sabe do que eu estou tratando, você sabe que é o brega feito ali naquele período, mais dançante, mais rápido, que no caso, tecnicamente eu explico que é o brega pop, mas tu já sabe o que é. Então, assim, tu não precisa. A imagem, ela fala por si só. Então, acho que no nosso trabalho, a imagem, ela vem, inclusive, em primeiro lugar. Eu acho que é o primeiro impacto que está ali. Depois vem o resto, que é a questão do conteúdo, que as pessoas se interessam e tudo mais. Eu acredito muito nisso, mano, no poder da imagem. Com O fato certeza. de estar aqui no sul e a ousadia de colocar uma flor no cabelo, um batom vermelho, né? E, e um vestido florido já fica. Da onde veio Nós essa somos beleza? estampados ao extremo, né? O paraense, ele é chamativo por si só. E Então, isso é já uma não característica deixa nossa. para gerar essa curiosidade, né? Não, sou daqui, sou de lá. E fazer barulho na Inclusive, festa. isso é essa questão desse apelo visual que a gente tem, né? Nós somos todos muito chamativos, é uma herança indígena e negra, né? Os negros se adornavam, os índios se pintavam, né? O que hoje é a nossa maquiagem, mas era o que eles faziam, né? E isso É, vem passado de geração por geração, vai se moldando de acordo com as referências globais que existem, né, no mundo, porque a gente vive um mundo cosmopolita, conectado, né, as sociedades todas estão